E nós sabemos que começar as coisas é muito fácil. É fácil começar uma dieta, sim ou não? Claro que é. A coisa mais fácil é começar uma dieta. Você começa, eu vou começar com a dieta. Segunda-feira eu começo. Terça-feira eu paro. Então, os começos são fáceis. O difícil é completar. O difícil é chegar até o fim. E nós estamos entrando na reta final do ano, onde muitas pessoas, inclusive eu creio que todos nós, iniciamos o ano com a série de projetos, com a série de metas, que ainda não foram cumpridas. E nossa tendência é pensar, não, já está tendo até enfeite de árvore de Natal, acabou o ano, eu vou desistir. Deus está trazendo a palavra dele a todos nós, nessa noite e nesses dias, dizendo, não desista. Você ainda pode viver uma grande virada na sua vida nestes dias. Você crê nisso? Deus pode fazer. Deus pode fazer. E aí, eu quero hoje trazer uma palavra que talvez não seja uma palavra que todos queiram ouvir. E eu te peço perdão antecipadamente. Mas eu te garanto, é uma palavra que todos nós precisamos ouvir. E esse é o ponto. E essa palavra vem de encontro a nós com esse intuito. Fortalecer. Fortalecer. Nos exortar. Nos preparar. Nos advertir. E eu quero começar com um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, uma das cartas às igrejas da Ásia. Diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Aí ele termina dizendo, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir essa última parte? Diga comigo, sê fiel, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga para o seu irmão do lado, seja fiel, até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Nós percebemos que a coroa não é reservada para os que desistem. A coroa não é para aqueles que desistiram, para aqueles que pararam no meio do caminho, mas a coroa da vida é para aqueles que foram fiéis e que são fiéis até o fim. E eu vejo um povo fiel até o fim aqui, amém ou não? Quantos não vão negociar? Quantos estão dispostos a ir até o fim? Dá um aplauso forte ao Senhor. Essa carta foi dirigida a uma igreja chamada Esmirna, uma igreja situada na Ásia. E essa cidade Esmirna, onde ali tinha uma igreja cristã, era uma cidade muito, muito, muito bonita, uma cidade também com muito comércio. Por isso ali havia muitos gregos e havia também muitos judeus. Essa igreja em Esmirna foi aberta no século 56. E quem provavelmente abriu essa igreja foi o apóstolo Paulo, no século 56 depois de Cristo. Essa igreja foi muito perseguida, tremendamente perseguida pelos romanos, porque Esmirna era muito ligada a Roma. E ali houve grande perseguição dessa igreja. Por isso, João escreve a essa igreja. O Senhor, através da vida de João, escreve a essa igreja, dizendo, olha, vocês vão passar por provações, vocês estão passando por provações, mas essa provação que vocês estão passando, ela tem um tempo, ela tem uma duração, e ele coloca até um tempo determinado, serão 10 dias,
Aqui 10 dias não quer dizer que sejam 10 dias literalmente falando. 10 dias é a completude do tempo. Ela tem um tempo, ela tem um fim. E ele termina dizendo, mas sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte e receberão coroa de vida. Para vocês terem uma ideia do nível da perseguição dessa igreja, o bispo dessa igreja, chamado Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. E ele foi bispo da igreja a partir ali entre o século 156 depois de Cristo. Policarpo foi obrigado pelos governantes de Esmirna a considerar o imperador romano como um deus. E era essa a instrução e a ordem. E se ele não o considerasse como um deus, ele seria morto e lançado na fogueira. O que Policarpo diz? Olha o que ele diz aqui, vamos ver. Ameaça-me com fogo, que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Olha o que esse homem está dizendo. Olha, você pode, ele está dizendo praticamente isso, você pode até me lançar na fogueira, mas entenda, essa fogueira vai se extinguir em 1 hora, mas existe um fogo que não se extingue, e é o fogo eterno, reservado para aqueles que não creem em Jesus. E ele com ousadia fala, agora, se é para jogar na fogueira, me joguem agora. Façam isso agora, porque eu não estou disposto a negar o meu Jesus. Eu não estou disposto a negociar a minha fé. Eu não me curvarei diante de nenhum outro que não seja o Senhor Jesus. Quantos estão dispostos a serem fiéis até o fim? Digo amém. Quantos estão dispostos a permanecer até o fim? Amém. Quantos querem ter a unção de Policarpo? A fé de Policarpo? Eu também. Eu vejo esse texto, me inspira. Me inspira. Mas ao mesmo tempo, mexe comigo. E eu vou explicar daqui a pouco. Porque muitas vezes nós nos achamos muito preparados e facilmente declaramos, eu vou até o fim, estou disposto a morrer por ti, Senhor. Mas houve um fato, não sei se verídico, não sei se é uma história, não posso garantir, mas eu li recentemente uma história de um grupo de homens armados que entraram dentro de uma igreja na hora do culto. E eles entraram, deram os tiros para o alto, todo mundo assustou. E a fala deles foi o seguinte, eram 5 homens. Quantos estão dispostos a morrer por Jesus aqui hoje? Se você não está disposto a morrer por Jesus, sai, vai embora. O que aconteceu? Tinha mais ou menos 200 pessoas no culto. Quantas pessoas ficaram? Saiu quase todo mundo. Ficaram 2. O pastor, graças a Deus, e uma irmãzinha que era líder da intercessão, do ciclo de oração da igreja. Esses 2 ficaram na igreja. E o restante? Debandou. O que esses homens armados fizeram? Guardaram as suas armas, sentaram no banco e falaram assim para o pastor, pastor,
agora você pode fazer o culto, porque os verdadeiros adoradores estão aqui. Agora sim vai ter um culto a Deus. E ali eles ficaram. E falaram com o pastor, pode fazer o culto. Porque agora o culto, de fato, começa. Então nós precisamos, com essa história, refletir. Se fôssemos nós agora, se fosse aqui nessa igreja, alguém que entrasse e fizesse essa loucura, essa insanidade. A pergunta é quantos? Não levante a mão em nome de Jesus. Porque depois eu fico sem graça. Mas quantos aqui sairiam correndo? Iam para o banheiro? Quantos? Quantos ficariam? Vou perguntar de novo. Quantos ficariam? Hã? Pode mentir, irmão? Mas aí que entra um ponto muito importante. Quando vocês falam, e quando nós falamos sobre morrer por Cristo, eu vejo que muitas pessoas até, diante da ameaça, eu morro. Mas a questão que hoje a igreja não sofre mais ameaça de morte. E graças a Deus por isso. Quantos são gratos ao Senhor por isso? Mas hoje, o que tem afrontado a igreja não é a ameaça da morte, mas é a sedução da vida. Tem mais gente desistindo pela sedução da vida do que pela ameaça da morte. No passado, era morrer ou era Cristo. Hoje, é a vida ou Cristo. Há um texto que eu quero ler com vocês, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 35, um texto muito conhecido, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Repita comigo, por amor de ti. Mais forte, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo. E ele continua no versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto é tremendo, é maravilhoso, porque ele está revelando que o próprio Deus fez questão de quebrar todas as barreiras, de romper todos os limites que poderiam nos separar do amor dele. Deus tomou a iniciativa de arrancar todas as coisas que poderia impedir ele de nos amar, ao ponto de entregar o seu próprio filho. E não bastasse isso, ao ponto de Jesus se entregar por inteiro, ao ponto de enviar o Espírito Santo. Então nós percebemos que Deus, ele teve a iniciativa de tirar, de transpor toda e qualquer barreira do amor dele para conosco. Mas aí entra uma questão:
Deus, ele transpôs todas as barreiras para manifestar o amor dele por nós, como está escrito. O problema somos nós, que todos os dias criamos barreiras para expressar o nosso amor ao Senhor. Criamos obstáculos que nos impedem de viver uma vida de amor e devoção ao Senhor. E por que somos obrigados? Não, porque somos seduzidos. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, falando que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus, eu percebo que a vida tem separado os cristãos do amor de Deus. A pessoa não tem mais tempo de vir para o culto. Por que as pessoas não têm tempo de vir para o culto? Não, porque eu estou trabalhando. E por que não vem no culto no domingo? É porque eu trabalho e no domingo eu descanso. Não sou contra o descanso. Mas eu quero aqui advertir a todos nós que nós corremos um sério risco de não recebermos a coroa da vida, porque não pela ameaça da morte, mas corremos o risco de não chegar até o fim. É por causa da sedução e das coisas da vida que nos envolve diariamente. Por isso a expressão em Romanos eu acho maravilhosa. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, ou melhor, o dia todo. Eu tenho dito que uma das coisas mais tristes do Evangelho hoje, e que tem feito muitos cristãos não permanecerem na igreja, ou ter valores que às vezes a gente até fala assim, meu Deus, será que esse cara é crente mesmo? É que as pessoas e muitos pastores têm pregado um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem uma missão, sem um propósito. Infelizmente, muitos têm pregado mais um evangelho de coach, onde te ensina a prosperar, onde te ensina a ganhar dinheiro, onde te ensina a ser um líder, mas não te ensina a ser um cristão genuíno, disposto a renunciar a tudo, por amor a Jesus. O que tem te separado do amor de Deus, a morte ou a vida? Eu já tive experiência de irmãos, e eu ajudei muito ele em oração. Bispo, eu queria tanto comprar uma casa na praia, lá na Ilha Bela, ou lá em Ubatuba, ou então eu queria comprar uma casa na Serra. Eu amei, querido, creia, Deus vai te abençoar, e aquilo orando, de repente o que aconteceu com aquele irmão? Ele comprou. Ele deu testemunho na igreja, glória a Deus, a igreja vibrou. Mas o que acontece depois que ele compra a casa? Bispo, eu não vou poder ir no culto mais no domingo, porque no domingo eu estou cuidando do sítio. O que separou ele do amor de Deus? Foi a vida ou a morte? Às vezes nós não recebemos algumas coisas de Deus, porque Deus quer nos guardar de nós mesmos. Porque se Deus vai te dar algo que você não é capaz de renunciar por Ele, você nunca receberá também das mãos dEle. Deus nunca te dará algo que você não seja capaz de renunciar por Ele. Por isso existem algumas conquistas que não vêm em nossas mãos. Deus nunca daria para Abraão Isaque, se Deus soubesse que Abraão não teria condição, força, para entregá-lo quando Deus o pedisse. Então, por isso eu quero te dizer, não tenha medo. Confia no Senhor. E não troque Ele por nada e nem ninguém. Quando eu digo ninguém, tem irmãos que querem casar. Quantos aqui querem casar? O casamento é uma bênção ou não?
Mas tem irmão que, enquanto não está namorando com a irmã, é uma bênção, está em tudo, está na célula, está no culto, conversa com os outros. Mas quando Deus dá a varoa ou dá o varão, o que acontece? Esquece de todas as coisas. E tudo dele é o quê? A minha varoa. Ou o meu varão. Não é aqui. Nunca. Nessa igreja não existe esse tipo de coisa. É em outra igreja. Mas o fato é, são pessoas que perdem completamente a noção. E aí sim, elas desistem. Elas param. Elas perdem o melhor de Deus. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Amém. Oração. Quantos aqui gostam de orar? Amém. Quantos aqui gostam de orar? Amém. Quantos oram pelo... Não precisa levantar a mão, mas quantos oram pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia? Quantos não oram nem 15 minutos? Quantos só oram quando vem na igreja? Desculpa, mas eu acredito que tem muita gente que só ora quando vem para o culto. E mesmo assim reclama quando o culto passa 5 ou 10 minutos. Não é aqui, é em uma outra igreja. As pessoas que perderam o amor pela oração e que não oram, provavelmente, elas perderam a comunhão com Deus. Porque a gente sabe que a base de um relacionamento é o diálogo. E se eu não tenho diálogo com Deus através da oração, significa que Deus está distante demais. E quando Deus fica muito distante, quando Deus não fala e nós também não falamos com Deus, sobra um silêncio. E é nesse silêncio que a voz de Satanás entra nos nossos corações e mentes. Então esse é um ponto. Tem gente que não consegue ler a Bíblia e fala por quê? Porque não tem tempo. Mas pega no Instagram, 8 horas de Instagram, TikTok. Querido, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. E hoje o que nos impede de ler a Bíblia é a vida, não é a morte. Enquanto cristãos em outros lugares estão lutando para receber a palavra, e mesmo sob ameaça de morte, estão lendo a Bíblia em suas casas, em secreto, em lugares escondidos. Nós estivemos em uma região, que é a Janela 1040, uma região onde é proibido a pregação do Evangelho, e nós tivemos o conhecimento de, no deserto, alguns irmãos árabes, pessoas que se converteram, se reuniram escondidos no deserto para ler a Bíblia. Enquanto nós não lemos, não por causa da ameaça da morte, mas por causa da sedução da vida. A oração, o jejum. Tem gente que perdeu o prazer na presença de Deus, entrava no culto, tocava primeiro o acorde, blém, e a pessoa falava Jesus, ele falava aleluia, glória. Lembra disso? Teve ocasiões no culto aqui que nós não precisávamos começar o culto, porque os irmãos iam chegando, ao invés de sentar, pegar o celular, não, começavam a adorar. Quantos testemunharam isso aqui já na igreja? Eu lembro disso, nós temos que voltar a isso. O amor pela presença de Deus. E se eu perdi o prazer na presença de Deus, com certeza eu vou encontrar o prazer em outra coisa. Um outro ponto importante. Tem gente que abandona a instrução do pastor, da igreja, do líder. Por quê? Porque, infelizmente, a vida tem um tomado de uma maneira muito intensa. O pastor orienta, irmão, em vez de você começar a namorar agora, a gente não manda na vida de ninguém, viu, querido?
Mas a gente, como pastor, como líder, a gente instrui. Querido, não começa a namorar agora, não. Não começa na carne, não, porque esse negócio pega fogo. Isso aí é fósforo no paiol, fósforo aceso no paiol. Vai pegar fogo. Espera um pouquinho. Ora 3 meses. Mas não aguenta segurar a língua, né? Para de falar em línguas através do Espírito Santo, começa a falar em línguas com a irmã. Com o irmão. Não, bispo, mas o que você está... Eu estou dizendo, isso é fato, é fato. Não consegue mais ouvir instrução, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Amém, faça do seu jeito. Mas a Bíblia é clara, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas são questões que vão nos afastando. E essas situações que eu estou citando, elas evidenciam isso. Para de dar o dízimo. Para de dar oferta. Para de dar o dízimo e oferta. Está afastando. E por que a pessoa para de dar o dízimo e oferta? Não, é porque eu preciso pagar as contas. É a vida ou a morte? É a vida. Não, mas esse dinheiro aqui eu não vou dar o dízimo esse mês, não, que eu preciso desse dinheiro para tal coisa. Meu amado, não faça isso. Não permita que a vida te afaste. Por último, ele para de congregar. Para de ter relacionamento com os irmãos. Eu estava brincando aqui de manhã, que o que acontece é o seguinte, é aqueles irmãos, antes de sair da igreja, ele começa a sair antes do culto acabar. Ou sai logo quando o culto acaba. A gente percebe a saúde da igreja nesse aspecto. Acabou o culto. Tem irmão, não é aqui nessa igreja, tá? Não é. É numa outra igreja que o pastor, ele ora no final, falando assim, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aí o irmão já fica assim, o Senhor é quem te guarda, ele já fica ali na porta, te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e saída, ele já está lá dentro do carro. Não, eu vejo alguns irmãos assim, já fica assim, quando fala, tua entrada e saída, desde agora e para assim, amém, ele já... Eu falo, mas que pressa é essa? Já não tem mais relacionamento com ninguém na igreja. Antes vinha, conversava, tinha quase que pedir para ele sair, tinha que ficar apagando a luz, dando um toquezinho na luz para o irmão desconfiar. Hoje em dia ele não aguenta nem ficar depois do culto para ter comunhão com os irmãos. Então, cada vez vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Por causa da morte? Não. Por causa da vida. E por fim, ele não congrega mais. Ele já não congrega mais. E olha o que a Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 1, verso 7. Diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha essa primeira parte. Se andarmos na luz como ele na luz está, o que acontece? Nós temos o quê? Então, a comunhão é evidência de que eu estou na luz. Fala comigo, a comunhão evidencia quem está na luz. E não ter a comunhão evidencia o quê? Alguém que perdeu a luz e já está em trevas. Não participa de evento. Vai ter uma avivalha. Eu falo, não vou não, avivalhão. Vai ter culto de mulheres, culto rosa, não vou também não. Vai ter célula, também não vou. Está cada vez perdendo a comunhão. Não sou eu que estou dizendo. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns. E ele continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, diga comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele, levante suas mãos e diga: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.